Oi, aqui é a Camomila. Eu tava pensando esses dias sobre a minha infância, e eu me lembro que os adultos sempre diziam que eu era muito comportada e tudo mais. E na minha cabeça então eu devia ser um anjo, já que todo mundo dizia isso. Mas uma vez, enquanto eu estava comentando com minhas primas sobre isso, elas começaram a me lembrar que na realidade eu era um demônio. Enquanto para as pessoas mais velhas eu era uma criança tranquila, quando se tratava de outras crianças, elas literalmente me odiavam, porque eu sempre dedurava tudo de errado que meus primos faziam. Mas não por maldade, mas sim porque realmente eles estavam fazendo merda, e eu não iria conseguir impedir. Então eu chamava alguém com mais autoridade, e no fim, todo mundo acabava apanhando, menos eu. Agora eu entendo por que ninguém queria brincar comigo. Mas também meus primos só faziam brincadeiras idiotas, tipo apertar a campainha e sair correndo, jogar pregador nas pessoas da rua, tentar equilibrar uma vassoura perto de uma lâmpada e de uma mesa de vidro. Minha prima me lembrou dessa história naquele dia. Estávamos na casa da minha avó, como fazíamos todo final de semana. A família toda tava lá. Os adultos ficaram lá embaixo e nós crianças ficamos lá no andar de cima, na sala de estar que tinha. Tava eu, minha prima mais nova e duas primas mais velhas. E elas começaram a brincar de tentar equilibrar uma vassoura na palma da mão, como Chaves fazia. Uma das minhas primas mais velhas estava equilibrando a vassoura, enquanto minhas duas outras primas estavam olhando esperando a vez delas. Daí a que estava com a vassoura quebrou a lâmpada do teto e deixou a vassoura cair na mesinha de vidro de centro da minha avó. Eu saí correndo escada abaixo para contar para alguém, porque tinha vidro por todo lado e minhas primas iriam tentar esconder, mas alguém com certeza iria descobrir. Assim que eu desci, contei para minha tia o que tinha acontecido e todo mundo foi lá em cima ver. Chegando lá, minhas primas estavam tentando esconder tudo debaixo do sofá e as duas mais velhas levaram uma bronca por conta disso. Elas nunca mais me deixaram brincar com elas. Foi essa história que minha prima, que estava com a vassoura naquela época, contou pra todos os meus outros primos. Daí todo mundo começou a se lembrar de coisas semelhantes que tinham acontecido e falaram pra mim que eu era uma baita filha da quando criança. Mas hoje eles me perdoam. Mas me perdoar pelo quê? Eu sei que ninguém gosta de Zé Polvinho, mas eles eram mais velhos do que eu e conseguiam ser mais irresponsáveis do que eu. Não que eu nunca tenha aprontado quando era criança, mas o máximo que eu fiz foi cortar o cabelo e brincar com os corantes de bolo da minha mãe fingindo que eu era o Dr. Stone. Falando sobre crianças mais velhas do que eu sendo irresponsáveis, teve uma vez que eu estava passando o final de semana na casa da minha melhor amiga da época. Ela tinha uma irmã mais nova e as duas primas dela, que eram mais velhas do que a gente, foram lá passar o dia também. A gente tava brincando e a mãe dela pediu para as duas primas irem comprar alguma coisa no mercadinho ali em cima. E elas falaram que não sabiam onde era. Então a mãe da minha amiga pediu para que ela mostrasse o caminho. Minha amiga me chamou para ir e a irmãzinha dela quis ir junto. Então no fim das contas, todas nós fomos até lá, porque as mais velhas iriam cuidar da gente, que só estávamos acompanhando. Chegando lá, elas pegaram o que a tia delas pediu e ao invés de ir embora, elas decidiram roubar chocolate. Eu me assustei na hora e disse que não podia fazer isso. Elas falaram que sempre faziam isso e que não tinha problema. Minha amiga também pegou e a irmãzinha dela encheu os bolsos. Elas começaram a me pressionar para pegar e eu tentei negar muito, mas eu fiquei sob pressão e peguei. Não façam isso, não sigam esse exemplo que a gente se deu mal depois. Pagamos o que fomos lá buscar e saímos com os bolsos recheados. Eu só peguei um. No caminho elas comeram todo o chocolate pra ninguém descobrir e eu fiquei com o meu escondido. Esqueci de mencionar que a irmãzinha da minha amiga era diabética. Em resumo, um moço viu a gente pegando chocolate e nos seguiu. Ele contou tudo pra mãe da minha amiga, que ficou muito chateada, porque se queríamos doces era só ter pedido. Mas a questão é que ninguém queria. Só pegamos porque as mais velhas, que deveriam ser as responsáveis, incentivaram a fazermos isso. Eu devolvi o chocolate que eu tinha pegado e não tinha comido, e todas devolveram também o que havia sobrado, menos as mais velhas, que já tinham comido tudo. A mãe da minha amiga contou pra todos os nossos pais. A irmãzinha da minha amiga passou mal por conta da diabetes e minha amiga levou uma surra. A mãe dela era bem violenta. E eu levei uma bronca do meu pai durante quase uma hora e fiquei muito triste de ter decepcionado meus pais. Então eu nunca mais fiz isso de novo. Sempre que alguém pegava algo nas lojas e me mandava pegar, eu dizia não e só deixava as pessoas se ferrarem sozinhas depois. Agora pra história que me fez querer gravar esse vídeo. E dessa vez eu realmente fui um demônio. Quando eu era menor ainda do que nessas histórias que eu acabei de contar, eu tinha muito medo da minha mãe, porque por qualquer coisa ela ficava brava comigo e me batia. Então eu passei a jogar a culpa em outra pessoa, pra ela não me bater. Geralmente essa pessoa era a única prima que ainda brincava comigo, e minha melhor amiga até hoje. Ela me perdoou por todas as vezes que eu coloquei a culpa nela. E na realidade, ela nunca sofreu por isso. Ela só ficava brava porque tinha que levar a culpa. Mas se não fosse por isso, eu já estaria com a bunda inchada até hoje. Mas voltando à história, era época de carnaval e iria ter uma festinha na escola, e eu tava muito animada porque era a primeira festa na escola que seria fantasia. Minha avó fez um vestido vermelho muito bonito, e minha mãe decorou uma máscara vermelha e me comprou sapatos vermelhos também. Eu tava bem animada, mas antes da festa a gente ainda teria que estudar. Durante a aula eu fiquei com vontade de ir no banheiro e pedir pra professora.
Ela deixou e eu fui. Eu fiz o que tinha que fazer e vi que meu nariz estava escorrendo, porque eu tava meio gripada. Então eu fiz o que eu costumava fazer em casa. Peguei papel higiênico e fiz um tubinho, coloquei no nariz e girei pra limpar o nariz. E no final eu só precisava puxar o papel para fora. Mas eu não sabia que o papel higiênico da escola era 1000 vezes mais fino e frágil do que o papel higiênico de casa. Então quando eu puxei, um pedaço veio na minha mão e o outro ficou no meu nariz. Eu tentei soprar ele pra fora, mas não saía. E parecia que quanto mais eu tentava, mais pra dentro ele ia. Então eu comecei a me desesperar e só pensava que minha mãe iria me bater se descobrisse o que eu fiz. Eu fui até a diretoria e disse que tinha um papel no meu nariz e que não conseguia tirar. Então me perguntaram como isso tinha acontecido. Eu, na hora do desespero, disse que uma menina tinha chegado em mim, enfiado no meu nariz e saído correndo. Então me levaram de sala em sala pra tentar achar quem tinha feito isso comigo. E eu fiquei muito mais desesperada. Em quem eu colocaria a culpa? Eu não poderia culpar alguém. Eu tentei mentir e dizer que não me lembrava do rosto e nem conhecia a menina, mas precisavam achar o culpado logo. Era a última sala. Ou eu botava a culpa em alguém, ou iriam descobrir que eu tava mentindo. Então eu olhei pra todos da sala e... vai parecer extremamente preconceituoso o que eu vou dizer agora. Eu procurei a menina que parecesse mais encrenqueira e desleixada, e vi no fundo da sala uma menina com cabelo bagunçado e com cara fechada, e disse que tinha sido ela. Em resumo, a menina disse que não fez nada, mas ninguém acreditou. Chamaram o pai dela e chamaram meus pais pra escola, e me levaram de ambulância até o hospital pra tirar aquele papel do meu nariz. O médico tirou o papel e eu fui pra casa, perdendo assim a festa que eu queria participar. No dia seguinte, quando eu cheguei na escola, o pai da menina tava lá junto dela, me esperando. Eu achei que ele tinha acreditado na filha e que ia brigar comigo, mas na realidade, ele fez ela me pedir desculpa. E quando ela não quis pedir, ele bateu nela na frente da escola toda até ela se desculpar. E foi muito horrível. Eu fiquei mal com isso e nunca mais contei uma mentira dessas. E toda vez que passo pela escola que é onde minha irmã estuda agora, eu lembro dessa história. Depois de muitos anos, eu contei a verdade pra minha mãe e ela ficou brava e disse que a menina deve me odiar até hoje. Se você por acaso for uma menina e se lembrou que foi acusada falsamente por uma menina na época do 4º ano e nunca entendeu por que aquilo aconteceu e sente ódio daquela menina até hoje, você está completamente certa. Eu nunca pude me desculpar com você, então me desculpa por fazer você passar por tudo aquilo. Só foi porque eu tinha medo da minha mãe. Não foi certo e eu nunca mais fiz nenhum mal a ninguém depois daquilo. Por agora, eu não lembro de nenhuma outra história. Então vamos ficando por aqui. Você também tem histórias malucas da sua infância? Deixa aqui nos comentários. Se você se divertiu com o meu vídeo, se inscreve também. E se você quer saber quando sair um novo vídeo, ative o sininho aí embaixo. E deixa um like pra fortalecer aí, galerinha. Tudo isso me ajuda demais e eu sou muito grata a todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye!